Boa tarde, eu sou o Guilherme do GBC Brasil e esse é o primeiro vídeo da série Construindo um Futuro Sustentável, onde a gente vai trazer profissionais do setor para dar entrevistas. Hoje nós trouxemos o Marcos Luiz Fossan, da CEP Consultoria, que é associado ao GBC Brasil, e ele vai nos contar um pouco sobre a qualidade ambiental interna do ar, edifícios doentes e legionela. A qualidade do ar em construções sustentáveis, eu vou rapidamente te dizer sobre a qualidade do ar em ambientes climatizados, ou seja, ambientes já construídos, né, onde você tem um sistema de climatização artificial. A qualidade do ar de interiores nesses ambientes climatizados artificialmente é fundamental para preservar a saúde e o bem-estar dos ocupantes. Bom, vamos só recapitular uma coisa importante. No Brasil, existem hoje portaria do Ministério da Saúde que fala especificamente sobre qualidade do ar de interiores e normas técnicas da ABNT, né, que falam sobre o tema. Então, para você ter um ambiente climatizado em melhores condições, eu não vou dizer em excelentes, porque é muito difícil você ter um ambiente em excelentes condições, mas você tem em boas condições, é seguir as normas da ABNT, né, e a portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 3523 e a resolução 09, que diz a questão das avaliações que você deve fazer na qualidade do ar no ambiente climatizado. Bom, a síndrome de edifício doente é uma terminologia que já vem de alguns anos, que veio dos Estados Unidos, que diz o seguinte: todo edifício é doente. Bastou ele estar pronto, ele já está doente. O que nós, técnicos, temos que fazer é minimizar os riscos quanto à saúde das pessoas. Então, um edifício, ele pode ser menos doente, não que ele seja totalmente não doente. Mas isso não vem só da qualidade do ar, vem de outros elementos que tem um edifício. Mas, basicamente, na qualidade do ar de interiores, é você minimizar, como eu falei anteriormente, os riscos que uma edificação climatizada artificialmente pode provocar. No último dia 16 de abril desse ano, né, recentemente, com o apoio do GBC Brasil, nós fizemos o primeiro seminário internacional sobre a bactéria Legionella, que foi muito interessante. A Legionella é uma bactéria que vive na água. Ou seja, ela está na água, é o ambiente natural da legionela. Tá? O que ela provoca? Quando você tem água em forma de spray ou aerosol, você, como um receptor, você respira essas partículas contaminadas. Se a água estiver contaminada, você respira partículas com a legionela. E isso pode provocar uma doença respiratória. Pode causar febre, como se fosse um resfriado, ou a chegar até uma pneumonia e possivelmente até um óbito. Mas deixar bem claro que a legionela provoca doença respiratória, ou seja, ela está na água, ela não está no ambiente voando no ar, ela tem que estar na água. E ela é provocada por equipamentos ou sistemas que provocam spray ou aerosol. Por exemplo, chuveiro, lava rápido, torres de resfriamento, banheiras de spa, fontes decorativas, umidificadores, ou seja, tudo que você imagina que forma água em spray ou aerosol pode ser um proliferador de legionela. Existe um paradigma muito grande no Brasil. Todo mundo confunde legionela com qualidade do ar de interiores. Apareceu a legionela no meio de um tema de qualidade do ar. Tem um porquê. Porque a qualidade do ar de interiores no Brasil começou tudo com a morte de um ministro, o Sérgio Mota, que era o ministro das Comunicações, e ele morreu. Uma das causas da morte dele foi a legionelose, provocada pela bactéria legionela. O ministro da Saúde, na época, resolveu montar uma equipe e determinar algumas medidas para minimizar esse risco. E por isso foi feita a portaria 3523, que eu mencionei anteriormente, que fala sobre a qualidade do ar de interiores. Só que esqueceram de falar da legionela. Por quê? A legionela não tem nada a ver diretamente ela com a qualidade do ar. Ela tem sim a ver com água sendo pulverizada em ambientes fechados ou abertos. Eu posso pegar a legionelose andando na rua, mas também posso pegar dentro de um escritório, posso pegar dentro de um clube, de um hotel, não importa. Mas
o ar-condicionado, que está ligado à qualidade do ar, e legionela, eles trabalham um pouco afastados, né? Então, o vilão da história não é o ar-condicionado. Falando sobre a Anvisa é o órgão do Ministério da Saúde que determina os procedimentos, as normas e assim por diante sobre as questões de saúde. Mas, nas cidades, quem faz a fiscalização, se essas normas estão sendo cumpridas ou não, é a Covisa. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, você tem a Portaria 3523 e a Resolução 09, que foi o Ministério da Saúde, a Anvisa, que determinou. Quem faz a fiscalização aqui em São Paulo é a Covisa, que é da cidade. Então, hoje existe fiscalização na cidade de São Paulo sobre esse tema. Olha, toda vez que você fala em alguma coisa, tanto faz legionela, qualidade do ar, que você está falando na saúde das pessoas, tudo que você faz para minimizar o risco, eu minimizo o risco da legionela, eu não consigo eliminar. Eu minimizo o risco dos problemas da qualidade do ar, porque qualidade do ar, os grandes problemas são o quê? Fungos, alto nível de CO2, partículas, a poeira que fica, né, no ambiente, a própria temperatura, umidade, esses são mais ou menos os fatores. E além do mais, os gases voláteis que tem, proveniente de carpete, de tinta, de material, enfim, tem uma série, uma lista bastante extensa sobre isso. Se eu trabalho e minimizo esses efeitos e ajudo as pessoas, ou seja, o usuário da edificação a correr menos risco, aumenta-se a produtividade das pessoas. Se as pessoas trabalham em um ambiente mais confortável, mais adequado, elas vão ser mais eficientes. Agora, o mais importante é minimizar as doenças. Porque, olha, legionela e qualidade do ar trazem doenças graves. Legionela, nós estimamos que no Brasil pode chegar a 4.000 óbitos por ano. Porque, não sei se vocês sabem, mas a pneumonia é a terceira maior doença desse país. Okay? E nós estimamos um percentual bem pequeno dessa pneumonia seja causado pela legionela. E nós chegamos mais ou menos a esse número de 4.000. Ou seja, são 4.000 pessoas que estão morrendo por ano no Brasil provenientes da legionela. Olha, eu vejo que depois de eventos como esse que nós conseguimos promover com o apoio do GBC Brasil, que foi o primeiro seminário internacional sobre a bactéria legionela, eu vejo que mais e mais pessoas estão começando a ter consciência dessas coisas. Porque eu sempre digo, e todo mundo me pergunta, precisa ter lei, precisa ter norma, precisa ter multa para que as pessoas façam? Infelizmente, muitos pensam que precisam. Então, por exemplo, tem a norma da qualidade do ar e muita gente não faz. Né? E muita gente, infelizmente, está burlando. Ou seja, hoje eu vejo no mercado laudos analíticos falsificados, né? Ou seja, é um absurdo. Isso está indo contra a saúde das pessoas. Então não precisa ser específico disso. É uma questão de conscientização. De quem? Dos gestores das edificações, dos investidores, dos proprietários, dos inquilinos, nós, né? Nós. Eu vou a um hotel, vou a um restaurante, eu devo exigir que o local onde eu estou usando siga as normas e os procedimentos. Quando houve aquele incêndio na boate lá no sul, que realmente foi uma catástrofe, poxa, quer mais exemplo que esse do que é questão de consciência, né? Não é só cumprir normas. As normas existiam, mas morreram 200 e tantas pessoas. Né? E hoje morre-se, por exemplo, 4.000 pessoas de legionela por ano no Brasil, silenciosamente. Não vai sair no jornal, não vai sair na televisão, não vai sair no jornal, nem revista, nem nada. Por quê? Porque os jornalistas, as pessoas da mídia, não sabem muito bem o que é isso também. Não estão nem em condições de levar ao público sobre o assunto. Mas, na minha opinião, levar ao público tudo isso talvez não seja a melhor forma. É melhor levar aquelas pessoas técnicas, aos gestores, aos engenheiros, aos responsáveis pela segurança, né, do que ficar espalhando pânico para todo mundo. Então, se os profissionais souberem, vai ficar muito melhor.
É muito legal a gente ver algumas empresas trazendo tecnologia ou desenvolvendo tecnologia para reduzir o risco da saúde das pessoas ligado à qualidade do ar, e eu incluo sempre, no caso, a legionela também. Então, por exemplo, talvez uma curiosidade, mas eu tenho aqui na minha mão um kit, né, onde eu consigo fazer uma análise de legionela totalmente moderno, alguém que trouxe uma alta tecnologia para o Brasil, e eu consigo detectar a presença da legionela na água após 3 dias de coletar a amostra, enquanto que os processos anteriores demoram 22 dias. Esse método foi apresentado no seminário, o primeiro seminário internacional sobre a legionela, no dia 16. Ou seja, isso é tecnologia, isso é avanço tecnológico. E o Brasil tem essa tecnologia disponível agora. Então, eu como um avaliador de risco, eu tenho, depois de 3 dias, já uma ideia do que pode estar acontecendo. Isso é avanço tecnológico? Isso a gente tem que incentivar? Tem. E esse método que chama-se PVT, hoje é o que tem de mais avançado em análise de legionela na água. Na parte da qualidade do ar, também, muitas empresas estão trazendo tecnologias espetaculares. Medição automática de umidade, temperatura, CO2, filtros mais sofisticados, equipamentos de conservação de energia acoplados a um sistema de filtragem mais adequado, né? Monitoramento de CO2, ou seja, está vindo coisa nova para o Brasil. E a gente vê isso no Congresso Internacional do GBC Brasil. Todo ano, né, para quem acompanha desde o primeiro, né, que a gente conseguiu fazer até agora o próximo, em agosto, a gente vai vendo a evolução tecnológica que as empresas estão trazendo. E não é só para a construção, é para o monitoramento. Por quê? A certificação de operação e manutenção exige tecnologia mais avançada, exige coisas mais apuradas, né? É a instituição que mais tem contribuído no país para levar esse conhecimento a um público muito diversificado. Então, por exemplo, todos os cursos que o GBC promove, se fala em qualidade do ar, se fala em água, né? A difusão disso. Os congressos do GBC Brasil, né, têm trazido painéis específicos, por exemplo, qualidade do ar de ambientes climatizados. Quem mais está fazendo isso? Eu não digo que as outras associações não estão, mas o Green Building do Brasil, né, o GBC Brasil, que é uma entidade diversificada, ela comprou a ideia de difundir essa questão tanto da qualidade do ar como de legionela, porque foi a única que deu oportunidade para técnicos especialistas na bactéria legionela de irem ao público, né, técnico, e falar sobre o assunto. Foi aberto e claro e em primeira mão, né? Por isso que eu acho que o GBC está cumprindo muito a sua função de divulgar para a população, não só para os técnicos, mas para a população, as coisas importantes do que é ser sustentável. Porque nós temos que ter uma construção sustentável e uma vida de quem frequenta os edifícios sustentável. E eu acho que o GBC está passando a mensagem e está levando essa mensagem. Eu vejo esse mercado promissor, porque primeiro a gente está conseguindo trazer, e eu acho que aí outra vez o GBC Brasil tem uma responsabilidade muito grande, e ele está fazendo isso, ele está trazendo profissionais, né, do mundo inteiro para participar de eventos, de conferências, fez acordo com a ASHRAE, faz acordo com o próprio o SGBC, trazendo profissionais, vocês atuam diretamente com outros Green Buildings do mundo inteiro, trazendo pessoas profissionais de grande calibre para que a gente possa estar atualizado. E também a gente nota, nesses últimos, eu vou falar dos últimos 5 anos e nos próximos, nos últimos 5 anos, quando a gente foi a primeira vez no congresso lá nos Estados Unidos do SGBC, nós não éramos nada, né? O pessoal olhava para nós brasileiros como se fosse jogador de futebol, né? Hoje, na última que nós fomos, nós éramos a estrela, era a bola da vez, porque não só a gente entendia de futebol, mas como a gente vai fazer uma Copa com estádios
certificados, temos Olimpíadas, tem uma série de coisas. O Brasil mudou, o Brasil também foi para o último congresso nos Estados Unidos fazer apresentação de trabalhos. Não é só participar, agora é uma participação ativa. E de quem é a responsabilidade que isso tudo ocorreu? Essa mudança, né? O Brasil hoje é o quarto ou terceiro país do mundo em certificações, em busca da acreditação LEED. Olha, para quem viu isso há 4 anos atrás, isso é um fenômeno, né? Então eu acho que realmente o Green Building Council do Brasil, o GBC Brasil, como eu gosto de chamar, fez, faz e fará para os próximos 5 anos a grande diferença na construção sustentável no Brasil. Não tenha dúvida. Não só na edificação, como também na operação. É isso que eu acho que é o próximo passo. Que o GBC vai começar a cada vez mais incentivar a parte operacional das edificações.